Olá, descendentes de italianos, bom dia para todos vocês. Bom almoço, né? Já são 12h15. Bom, pessoal, hoje seria uma live, né, ao vivo, enfim, que é o meu compromisso de toda quinta-feira, ou às 7h45, ou às 12h15. Estar compartilhando um pouquinho de cidadania italiana com vocês, mas como eu peguei uma gripe forte, tô com febre, tô com mal-estar, né? Eu falei assim, deixa eu gravar rapidinho esse vídeo para disponibilizar, porque realmente eu não tenho como fazer às 12h15 ao vivo, mas o importante, o objetivo é passar o conteúdo para você. Então, é um compromisso meu, então a gente vai com febre, com mal-estar mesmo, tá bom? E aqui o tema de hoje é a questão de. É o que todo mundo pergunta, todos os descendentes, quem manifesta algum interesse em fazer cidadania italiana, primeira coisa que todos querem saber, mas quanto tempo demora, qual é o prazo, quanto que eu vou gastar? E é uma pergunta bem pertinente, né? Normal, é o ponto de partida. Porém, o que eu quero deixar claro para vocês, e atenção, eu estarei abordando de forma mais detalhada exatamente isso no evento no dia 2 de agosto. Então, se você não se cadastrou, é um evento com 3 aulas, 100% online gratuitas. Tem aí na descrição do vídeo o link. Você se cadastra, porque no dia do evento, no dia 2, será enviado para o e-mail cadastrado o link das aulas, né? Porque é uma aula fechada, então é só para quem está efetivamente cadastrado. E a gente vai estar falando, né, nesse evento sobre a questão de fazer o pedido de reconhecimento no Comune, Itália, né? Na questão de fazer o pedido por consulado, por fazer via judicial, por fazer de matrimônio, como é fazer com os filhos menores, dúvidas na prática com relação à cidadania italiana. Então vai ser algo que vai agregar muito valor para quem está nessa jornada de reconhecimento. E ainda dentro do evento tem a possibilidade de tirar dúvidas, que eu digo que isso é muito precioso, né? É o único lugar que a gente consegue tirar dúvidas exatamente quando a gente faz o evento, que tem a comunidade cidadania italiana, que você pode perguntar o que for do seu processo, que eu ou alguma das pessoas da minha equipe me ajuda e a gente responde. Tá bom? Então vamos lá, não vamos aqui enrolar não, tá? Com relação aos prazos, vocês sabem, né, e repito, vou detalhar mais no evento e aqui vou também não te deixar sem resposta. Para você fazer o teu processo de cidadania italiana, existem várias vertentes, várias variáveis, várias possibilidades. E tudo isso não dá para falar para você só, eu vou falar o prazo, mas esse prazo depende da tua escolha, do teu perfil, da tua necessidade. Porque uma pessoa que pega, faz as malas e vai fazer o processo de cidadania, de reconhecimento na Itália e fica na Itália por um período, ela tem uma necessidade diferente de quem vai fazer no consulado ou de quem vai fazer via judicial. Então, o ponto de partida aqui para você tem que literalmente entender qual a diferença de fazer o pedido seu de reconhecimento de cidadania italiana nessas 3 posições, tá? O que a gente vai dizer com relação ao prazo, você já deve ter uma ideia que consulado, logicamente, ele é a opção mais demorada, né? Quantos consulados tem no Brasil total italiano? 7, né? Contando com a embaixada em Brasília, enfim, são 7 consulados. A demanda é grande. Nós temos mais de 30 milhões de descendentes de italiano no brasileiro, descendentes de italiano. Então, a gente considera Brasil e Argentina os 2 países que tem uma maior quantidade de descendentes. E, obviamente, nesses países, a demanda vai ser maior. Então, é diferente você fazer o seu pedido de cidadania italiana, de reconhecimento, no consulado dos Estados Unidos, ou no consulado da França, ou no consulado da Inglaterra, e assim por diante. Demora? Todos demoram. Mas tem consulados no exterior, né, fora do Brasil, que demoram menos, porque tem um fluxo menor. Ok? Então, tem menos brasileiros, no caso, menos italianos, né, descendentes de brasileiros, descendentes de italiano, pelo mundo afora, né, se concentraliza, né, a concentração é no próprio Brasil, tá? Então, se você for fazer o teu pedido por consulado, você pode esperar 8 anos, 10, 12, teve consulado que teve época que saiu em 5, 6, mas é uma incógnita. Hoje nós sabemos que a média é aproximadamente 10 anos. E isso não quer dizer que seja algo para você já falar, nem vou mexer com isso, nem vou fazer. Porque vai depender da tua motivação.
Repito, é a tua motivação, né? O que te impulsiona a fazer essa cidadania? Marta, por oportunidade melhor na minha empresa, que é uma multinacional, eu tenho a cidadania, eu tenho condições de almejar transferências, etc., pelo meu trabalho, ou é para eu buscar alternativas de ganho, né? Enfim, por uma opção que eu quero dar melhor escola, melhor qualidade de vida para os meus filhos, ou eu já estou bem aqui, não é questão de trabalho, mas eu anseio por uma qualidade de vida melhor de segurança, enfim, meu sonho é morar na Europa ou na própria Itália. Enfim, eu quero deixar minha cidadania italiana para os meus filhos ou para os meus netos, já estou bem, já tenho uma certa idade aqui, mas é algo precioso, né? Um direito que a gente tem, é um patrimônio, o que vai acontecer amanhã, né? Então, assim, qual é literalmente a motivação? É um legado, quero só resgatar esse legado familiar, meus avós, bisavós sempre falaram, né? Ou eu quero fazer uma pós-graduação, uma especialização, e realmente o estudo na Europa é caro, mas para quem é um cidadão europeu é infinitamente mais econômico e ainda mais comparando com o Brasil. Então, qual é literalmente o motivo? Depende, então dependendo, se você fala assim, eu quero deixar para os meus netos ou para os meus filhos, etc., mas para um futuro, convém você entrar na fila do consulado. Ai, não, eu quero, tipo, em 1 ano, 2, eu quero morar na Europa, ou eu já quero ir de imediato. Então, assim, eu vou, então, já me organizo, vejo todo o fluxo, como que funciona, defino que país eu quero morar, e eu já vou com mala e cuia com a família, e muitos clientes meus fizeram isso, e você muda a tua vida da água para o vinho, você fala assim, bom, eu vou ligar uma chave e vou fazer uma transformação. E aí a pessoa precisa do reconhecimento da cidadania italiana, então ela prefere fazer na Itália 4 a 6 meses, ok? Ou até mesmo fazer via judicial, que está aproximadamente um histórico de 24 meses. Via judicial, o correto é para quem tem um problema de impedimento de lei materna, uma mulher na linha de descendência, mas nós estamos fazendo, o histórico é super positivo até o momento, de você fazer por excesso de prazo, ou seja, quem tem a linha paterna, que deveria fazer o pedido ou no consulado de forma administrativa ou até mesmo no comune, passa a fazer via judicial no Tribunal de Roma, com advogado aqui na Itália, através do judicial devido ao excesso de prazo. E esse fluxo todo até transcrever as certidões e blá blá blá, aproximadamente 24 meses. Então, pode ser um pouco mais, um pouco menos, não existe assim, não dá, seja consulado, seja no próprio comune, ou seja no via judicial, ninguém pode escrever exatamente, a gente tem histórico e uma direção, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, porque são serviços que não são realizados por advogado, por assessoria, e sim por órgãos públicos, né, ou pela justiça, no caso, pelo Tribunal de Roma, então a gente não dá para garantir literalmente com exatidão um prazo, tá? Então, assim, então aqui eu já explanei para vocês, eu já dei um direcionamento das 3 opções aonde você fazer o teu pedido de cidadania, de reconhecimento de cidadania italiana, e que esse pedido, né, cada órgão, cada local que você fizer tem um prazo estimado, e que a tua necessidade, o teu perfil, o objetivo da tua cidadania italiana é o que vai doutrinar e falar, bom, qual opção eu escolho, tá? E aí a gente fala um pouquinho agora com relação a custos, né? Que literalmente também todo mundo quer saber. E lembrando, e eu ressalto em todos os vídeos, né? E sempre que eu falo, dos mitos. Muita gente tem aí 30 milhões de descendentes, milhares de brasileiros já reconheceram, enquanto muitos ficam se pegando, é difícil, é complicado, demora, leva muito tempo. Eu ouvi falar que, tem um monte de gente que começa a fazer que não vê objeção. Você tem que começar a fazer. E a única maneira e o ponto de partida é o quê? É você montar o processo, tá? Então você fala assim, Marta, mas antes de eu me envolver com tudo isso, eu quero ter uma direção de valores, de gastos, e concordo, é outra questão pertinente. Por quê? Né? Pelo menos você tem que ter uma direção, né? Eu não vou comprar uma casa que custa 500 mil se meu target, se o meu objetivo é de 100 mil, exemplo. A gente tem que saber, não adianta você perder tempo em procurar algo de 500 se você pode gastar 100. Então aqui, com relação ao gasto da cidadania italiana, se você vai fazer um processo no consulado,
eles vão te pedir 300 euros a taxa da documentação quando você for chamado, ou seja, é um investimento muito baixo. Se você for fazer pessoalmente no Comune, não tem nada, você vai pedir, você vai colocar uma marca da bolo, um selo, né, que custa 16 euros, o processo em si, para você fazer na Itália, não tem custos para você fazer o pedido do reconhecimento de cidadania italiana. E para você fazer com um advogado no Tribunal de Roma, é um processo judicial, uma petição, o advogado vai ter que analisar toda a documentação, organizar tudo, fazer, e tem um custo de advogado, né? Como teria aí no Brasil. Quanto que tem um advogado, quanto cobra uma faixa de um advogado para fazer qualquer tipo de causa, às vezes até simples, 3 mil, 5 mil, 8 mil, tem advogado que cobra R$ 1.000, R$ 2.000? Não creio, não sei, né? Então, o que acontece? Veja bem, os valores são esses. Só que as pessoas fazem confusão e não entendem que são fases diferentes. Se você, para você, na verdade, fazer o pedido no Tribunal de Roma, para você fazer o seu pedido no Comune, que é uma subprefeitura na Itália, fisicamente, presencialmente, ou para você fazer no consulado, você tem que fazer a fase 1. Qual que é a fase 1? A fase 1 que eu digo que é a mais importante, é você montar o teu processo, né? E aí que tá, as pessoas, eu recebi e-mail, as pessoas falam, não, mas eu quero saber se eu tenho direito, mas eu quero eu não quero gastar se eu não tiver direito. Não, eu quero saber se tem como achar o italiano, mas sem eu gastar com documentação. Gente, a fase principal de um processo de reconhecimento de cidadania italiana é montar a documentação. Você pode ter o sobrenome italiano, que você sabe que você é descendente, porque é linha de filiação. Mas tem que ver se tem algum impedimento, né? Se o seu processo é elegível ou não. Tem muita gente que não tem o sobrenome, que não precisa do sobrenome. Aquilo que eu falei dos mitos, né? Repito sempre os mitos para quem tá vendo só esse vídeo. Não precisa falar italiano, para quem é Iuris Sanguinis, que vai fazer o pedido, ter o conhecimento da língua. Não precisa ter o sobrenome, não necessariamente o genitor, o pai tem que ser cidadão italiano já reconhecido. As pessoas falam, mas os meus ascendentes já são falecidos, como que eu posso reconhecer? Lógico, é óbvio que os ascendentes, as gerações anteriores serão na maioria falecidas, né? Você não tem que estar vivo, você tem que provar através dos atos jurídicos a ligação jurídica de filiação, ok? Então, o que acontece? Isso aí tudo é mito. Eu só posso fazer meu processo indo para a Itália. É muito caro, é muito demorado. Tem limite de geração? Não tem. A Itália não tem. A espanhola, por exemplo, já mencionei, né? Até neto até 18 anos. A Itália tá muito boa. Teve tentativa de mudar isso em 2018, no Senado não foi aprovado. Então, assim, conclusão, veja que todos esses comentários que eu estou fazendo, muitas pessoas não têm o conhecimento. No evento, eu tenho uma pesquisa que eu peço para o pessoal responder, e muita gente nunca se envolveu, muitos descendentes, com sobrenome ou não, porque literalmente não sabem, não têm acesso às vantagens. Quais são as vantagens da cidadania italiana? Né? Que são muitas. Né? Eu digo, é um patrimônio. Quanta gente quer uma dupla cidadania europeia, gente que eu pago o que for preciso, não tem o que pagar, ou você é descendente ou você não é descendente, não tem uma linha de meio, né? Ou é ou não é, né? Então, quantas pessoas não querem uma dupla cidadania, vendo as vantagens que é morar, trabalhar, estudar na Europa, Itália, em diversos países aqui da União Europeia, qualidade de vida, enfim, facilidade para entrar nos Estados Unidos, não precisa de visto de turismo para os Estados Unidos, não precisa facilidade para estudar, enfim, até para trabalhar na Austrália, que é um excelente país, na Nova Zelândia, é um passaporte forte. Então, assim, é realmente um patrimônio que fica para gerações futuras, a gente não sabe o que vai acontecer nesse mundão, né? E aí é uma judiação deixar parado, é algo que te pertence, né? Então, teus ascendentes, eles têm essa linhagem, eles são descendentes de italiano, você é descendente de italiano, tá? Então, veja, a gente está falando de custo, de preços, aliás, custos, valores e prazos, mas tudo uma coisa ligada à outra. Uma pessoa só vai fazer cidadania italiana se ela souber a importância e as vantagens de conhecer um processo de cidadania italiana, né? É uma dupla cidadania. Isso é caro, é barato, é custo, é gastos ou investimento?
A gente não está falando de pagar Maria, Marta, o João, nada. A gente está falando de você gastar com os respectivos documentos, você aprender a fazer e fazer sozinho e até minimizar custos, né? Porque se você vai contratar um assessor, ele é um facilitador. Vamos colocar entre parênteses, um facilitador tem uma linha até onde pode chegar, que é direcionar, orientar, analisar, né, ajudar e não dar cidadania italiana para ninguém. Ou seja, nem a Marta, nem nenhum advogado, nenhum assessor, ninguém dá cidadania italiana para ninguém. Tem que fazer tudo dentro da lei, documentos corretos, né? Não querer muita facilidade. O brasileiro gosta de facilidade. Tem um cliente que ai, Marta, tô com um processo parado há 7 anos que estão me enrolando, dei um pulo na Itália, deu confusão na minha cidadania. Só pelo andar da carruagem, né, da abordagem como a pessoa está colocando o assunto, já sabe que foi feito com algum tipo de esquema, porque ninguém pega o avião, dá um pulinho lá no Comune com alguém, assina uma coisinha, volta e deixa tudo lá, não tem acesso a nada, não sabe nada de nada. Não existe fazer cidadania italiana. Você tem que se envolver com a primeira fase, com a montagem do teu processo, né? E aí, com relação aos gastos, efetivamente, eu já mencionei quanto você gasta no consulado, quanto você gasta no Comune com o processo. Mas se você for fazer no Comune presencialmente na Itália, você vai ter que se manter aqui. Então, veja bem, não é o processo, mas é a questão de você se manter, alugar um apartamentozinho, pagar a calção de 3 meses, um mês antecipado, pagar a comissão da agência imobiliária, que precisa, né? Entrar no apartamento, ficar ali 4 a 6 meses, pode ser menos ou pode ser mais, e se manter, pagar água, luz e blá, blá, blá. Isso tudo tem um custo. Marta, quanto que custa isso? Aproximadamente 4.000 euros, mais ou menos, né? Mais, menos. Eu tenho planilha de simulação de gastos para vocês pegarem e calcularem, tá aí no link de conteúdo. É só entrar e ver. E para fazer o processo em si, é pedir as certidões. Só que o que eu quero que vocês entendam que as certidões, o documento, montar o processo em si é pedir a remissão das certidões no formato correto, atualizado, retificar o que tem que retificar, você vai depois a traduzir e apostilar. Mas traduzir e apostilar é um segundo momento, é no momento que você estiver prestes a fazer o seu pedido de reconhecimento, né? Porque vence e tal. Porém, para você saber se você tem um processo que está tudo ok, elegível, tudo correto, retificar o que está errado, você pode começar investindo muito pouco, 400, 500, 600 reais, 4 certidões, 4 a 6 certidões. Marta, como assim? É simples, se o teu pai é vivo, o genitor que passa a tua cidadania, você não precisa nem, ele sabe onde ele foi, ele nasceu, que bairro, que cartório que foi, né? Ou se ele souber do pai dele, melhor ainda, você já começa pedindo do teu avô e do teu bisavô. Se você pedir só a certidão de nascimento e casamento do teu avô e do teu bisavô, são 4 certidões, praticamente 400 reais, aonde nessas 4 certidões vai te direcionar para o italiano, ok? Para identificar a origem do italiano, que é a terceira geração, depois o teu pai quarta e você quinta. Eu estou considerando um processo de 5 gerações. Então, a tua do teu pai, você não precisa tirar agora. Você já sabe onde você nasceu, se você é casado, onde você casou, teu pai onde nasceu e casou. Você vai, então, começa a pedir do teu avô e do teu bisavô. Com essas 4 certidões, você já tem um direcionamento do italiano, você já começa a ver se tinha mulher ou não na linha de descendência, se tem algum outro impedimento ou de localização, enfim, para isso que você precisa aprender quais são as regrinhas dos impedimentos e tudo conforme a gente já fez outras lives, tem conteúdo aí para vocês verem. Então, assim, não dá para, como eu recebo muitos e-mails, o que eu preciso para tirar minha cidadania italiana, né? Não dá para num e-mail, numa questão num áudio, num vídeo de 2, 5 minutos, explicar para a pessoa tudo. Dá para falar, olha, mesmo que você venha pagar um profissional, é importante você ter essa visão do que significa, quais as diferenças, onde pedir e como pedir, quais são as diferenças mais ou menos de preço, toda a documentação que compõe o processo, como que você atua dentro disso tudo, para você não ser enrolado, para você não cair em fraudes e etc, que o segmento está muito deteriorado, ponto. Então isso é o básico e para isso você vai precisar ver um videozinho de fluxo, de documentação, do que precisa. Você vai ter que se dedicar 1 horinha, 2 com esse assunto. É algo sério, é algo precioso, mas é algo prazeroso, é algo do teu interesse. Não dá
né? Agora, ai, mas eu sou muito ocupada, eu sou executiva, sou isso, sou empresário, tenho tempo. A gente não para pra fazer outras coisas, pra passear, pra viajar, pra jogar golfe, pra jogar tênis, pra ir não sei aonde. Eu acho que pegar no computador 1 horinha, 2, dar uma navegada e se inteirar desse assunto, tem que ser conectado, né, a uma sensação de prazer, não uma coisa pesada, como uma obrigação, tá? Então isso tudo é dicas que eu tô dando, porque mesmo que eu venha, por exemplo, atender um cliente, que eu atendo no presencial, atendo à distância, na montagem do processo, a gente atende com os treinamentos para as pessoas fazerem sozinho e evitar de pagar os assessores, porque o advogado, porque é caro, é um segmento que acabou tendo muita demanda, e para quem corre para uma assessoria que faria o papel de um despachante, né, um facilitador e tal, para o requerente que não quer preencher formulário, que não quer saber quais são as regras dos impedimentos, não quer ficar lá 3, 4 horas montando o seu processinho e analisando, se ele tem a condição de pagar, não tem absolutamente nada de errado nisso. É esse que é o poder do dinheiro, para nos facilitar a vida, né? Agora, tem muita gente que não pode, então aí faz sozinho, faz com muita informação gratuita na internet. Gratuita na internet tem muita gente dando informação correta, como eu estou dando. Mas tem muita gente, repito, que fala de cidadania italiana coisas erradas. Geralmente, quando são canais genéricos de Itália, né? Fala da Itália, fala da pizza, da comida, das praias, das casas e vai lá e enfia a cidadania italiana. Então, assim, a gente fica assim, eu fico boquiaberta no sentido de ver tanta informação errada, né? Mas também tem muita gente boa, né? Então, é uma incógnita. Você buscar informações na internet, você vai, você tá vendo esse vídeo, tudo que eu tô te falando é coerente, é correto. Uma coisa é quem fez um processo uma única vez, o seu único processo, e se aventura, vê realmente cidadania italiana como uma oportunidade, e repito, vende guias, vende livrinhos, vende o passo a passo, mas em base àquela única atuação. Muito pessoal jovem, põe a mochila nas costas, vem, faz, tem alguns realmente, muita gente consegue fazer sozinho, muitos vocês encontram relatos em grupos de muita gente que sofre, que cai em fraude, blá blá blá, tem de tudo um pouco. Mas devido à oportunidade, devido à demanda, muita gente comercializando cidadania italiana sem ter realmente um know-how no sentido de não estar atuante em diversos comunes. Cada processo é um processo diferente. Tem processo que envolve DNA, tem processos que envolvem peculiaridade. De eu ter ido interagir com um oficial, ele fala, ei, Marcia, você vem com essas coisas complicadas. Dele ter que subir a questão para tirar a dúvida que nem ele mesmo sabia. E vamos dizer de comunes de pessoas que têm interesse, que sabem fazer, que são espertas no assunto. Então, assim, cada processo é um processo. Não dá para generalizar. Meus familiares tiraram há anos atrás. Ok, beleza, tiraram há anos atrás, mas naquela época não tinha exigência que era hoje, os oficiais comunes não eram tão exigentes, cautelosos, porque não tinha tanta... Fraude tem uma vida, mas agora, cada vez estourando mais, né, assessoria que vai presa, é oficial de comune que participa, é lógico que demais comunes ficam mais resistentes, fala assim, bom, eu não aceito um S e um Z, como eu já tive comune que com Salvan, com o nome Salvan, né, no italiano era com N, tava com M, ele não aceitou. Então, assim, tem comunes que a gente tem que fugir, porque não é o comune fisicamente falando, é o oficial que ali está, muitas vezes não quer, muitas vezes não sabe, não tem interesse, tem preconceito, e tem comunes e oficiais maravilhosos. Então, assim, é um garimpo, seja para o requerente, seja para um assessor, né, não tem nada de errado, porque o ser humano é assim, e isso vale para consulados, isso vale para comunes, e isso vale no Brasil para órgãos públicos. Quem nos atende é que faz a diferença, a boa vontade de ver que aquilo é simples, que pode ser, né, direcionado, aceito, que aquilo não compromete o processo, não coloque em risco não coloque em risco aquele S ou Z, tá claro a linha, né, de descendência, a comprovação, mas depende, não tá escrito na K28, na circular, nem que pode, que não pode, então fica a questão da interpretação do oficial. Então,
vejam bem que para vocês aqui eu tô dando um geralzão, não só com relação à questão aonde fazer o pedido de reconhecimento, né? Onde, quais os prazos que a gente fica aí à mercê, né? Esperando, como também falar, bom, quanto que eu vou gastar? Então, o que vocês têm que analisar com muito mais profundidade? Qual é o objetivo dessa cidadania? Qual é realmente as vantagens? Você já sabe. O que é gasto e o que é investimento para você? Quando você precisa da cidadania italiana? Tem alguns anos de prazo? Consulado. Pode esperar 2 aninhos, 2 aninhos e pouco? Pode ser via judicial. É algo que vai mudar a tua vida agora e você quer fazer o quanto antes? Bora, vamos vir para a Itália, vamos fazer, mas sempre correto. Tem que ter a residência, aquele formato antigo de vir de viagem e ficar aqui o tempo, até o vigílio passar e depois as pessoas se ausentar e etc, né? Não que aquilo fosse, nunca foi permitido, mas existia como se diz, uma flexibilidade onde que o requerente, com a ajuda de um profissional para estar acompanhando, se movimentava, não querendo fazer nada de errado. Agora, você tem que efetivamente estar, sempre você tem que estar o período do processo aqui. O vídeo pode voltar quantas vezes for, os oficiais agora, em uma reunião que teve, foram orientados para confirmar a residência, depois, antes de fazer a transcrição, mandar mais 1, 2 vezes, ou seja, para constatar que o requerente, o descendente, ele efetivamente está na Itália no momento do processo, devido a tantos problemas, a tantas fraudes. Tá bom, pessoal? Isso tudo faz com que você tenha que ficar aqui, e é o correto, porque esse é o diferencial fazer na Itália, ter a residência. Residência é dimora, você, na verdade, vir morar na Itália por tempo indeterminado. É isso que a Itália quer. A Itália não nega a tua cidadania italiana, ela quer reconhecer, mas ela quer que você tenha um passaporte vermelho, ela quer que você seja reconhecido, mas que você esteja aqui, produza aqui, né? Todo mundo quer pegar o passaporte vermelho ou voltar para o Brasil ou morar na União Europeia, fazer girar a economia em outro país. Não tá nada de errado. Cada um escolhe as opções de vida, e a gente não pode, depois de reconhecido cidadão italiano, ser amarrado no pé da mesa. Eu repito, falo, daqui você não sai. É exatamente, entre aspas, esse furo na legislação que permite que seja feito aqui nesse formato, né, tá? Sem nenhum tipo de fraude, sem nenhum tipo de erro, com tudo perfeito, sem erros de documentação, sem impedimento, alugando efetivamente um imóvel, estando aqui tudo como manda a lei. Só que depois que você obteve a cidadania, para onde você vai, o que você vai fazer, não diz respeito nem a Marta, ninguém, nem ao governo italiano, a nada, gostando ou não gostando. Quer resolver isso? É só fazer a seguinte alteração. Para descendentes de italiano, para fazer o pedido de reconhecimento, igual para matrimônio, tem que ficar 2 anos em solo italiano. Pronto! Aí sim, aí os descendentes, eles vão estar aqui legal, com permesso de sojourno, pode trabalhar, pode estudar, um exemplo, fala assim, bom, eu tô aqui, eu não tô ilegal, né, porque você fazer a tua cidadania te possibilita estar aqui, você estará aqui, única coisa que só depois dos 2 anos você dá entrada, pronto. Não acabou com a folia de vir fazer em 4 meses, 6 meses, depois finalizou e embora. É só eles fazerem essa mudança. Resolveria todo o problema. Quer dizer que o ponto de partida é que todos que fazem o processo estarão na Itália por um mínimo de tempo, como acho que é exigido também, sempre parece no Japão, como é pedido para matrimônio. Para matrimônio, a pessoa não dá para comprar, como muita gente quer comprar, né? Casa comigo, eu te pago, não sei o que lá, e eu pego a cidadania, a naturalização. Não, você primeiro tem que estar aqui em solo italiano por X anos, 2 anos. Depois você faz o pedido, né? Já vai inibir essa negociação. A mesma coisa seria para a linha de iuris sanguinis. Aqui é um comentário meu, tá? Vamos ficando por aqui. Cliquem aí, tem 2 links. Quem quer mais material, tem um link que você acessa para ter acesso ter acesso, né, a conteúdo, a apostilas e tudo mais que a gente compartilha. E para participar e cadastrar o e-mail, participar do evento do dia 2 de agosto, com essas 3 aulas que serão objetivas de aproximadamente 50 minutos, 50 a 60 minutos, dia 2 de agosto, numa segunda, depois na terça tem a live de dúvidas,
E aí na quarta e na quinta tem as outras 2 aulas. É o momento que eu posso te ajudar e você aí quebrar todos esses mitos e colocar a mão na massa. Então, para você começar a fazer agora o teu processo, para você saber se tem impedimentos, para você saber se é elegível ou não, o valor do investimento ele é muito baixo. E lá na frente, depois que você poder bater no peito e falar, eu sou descendente, mas tá tudo ok com o meu processo, que são 2 coisas, são 2 polos diferentes, né? Ser descendente e poder fazer o pedido de reconhecimento. Você fala assim, bom, agora eu bato no peito, tá tudo ok, tá pronto, no sentido que eu sei que não tem problemas. Aí você fala, bom, deixa eu ver por qual parte, por qual lado eu vou, qual prazo, onde eu vou gastar mais ou menos e tudo mais, né? Já dei os direcionamentos aí de valores para vocês, de prazos e tudo, beleza? E no evento, logicamente, tem muito mais conteúdo. Um abraço para vocês e desculpa por não ter feito às 12h15, que seria às 17h15 daqui da Itália, em direto, online, né? Tô gravando esse vídeo agora de 20 minutos, meia horinha, e já vou disponibilizar no local do link da live, porque realmente hoje eu não estou muito bem, mas não queria, repito, deixar de lado com o meu comprometimento de passar um conteúdo para vocês. Um abraço e boa tarde aí, né? Até mais, pessoal!